Saúde novamente a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de grande alegria, né, irmãos, estarmos aqui esse sábado, né, louvando, cultuando ao nosso Deus Todo-Poderoso, que é digno de toda honra, glória e louvor, e nós estamos aqui também agradecendo por tudo de bom que Deus faz por nós, e hoje que é o culto de jovens, né, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedir para que os irmãos que trouxeram a palavra do Senhor, que abram em Mateus, glória a Deus, Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32, Mateus 13, 31 e 32, pedir para o irmão Richard de fazer a leitura em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32. Passo a ler. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu, e se aninham nos seus ramos. Amém? Amém, glória a Deus. Pode tomar assento, irmão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A irmã Carol já apresentou a palavra desta noite. Pedir para que os irmãos dêem uma forte salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, essa noite nós vamos meditar na palavra do Senhor sobre a parábola do grão de mostarda, né? Que Cristo, ele ministrou uma série de 7 parábolas, né? Sendo que as 4 primeiras foram para as multidões e as 3 últimas para os seus discípulos. E essa parábola do grão de mostarda, ele ministrou para a multidão, né? Que o capítulo 13 começa falando que Cristo, ele estava na beira-mar, ministrando a palavra do Senhor. Ele estava no barco com seus discípulos, ministrando à beira-mar. Que antes, né, no capítulo anterior, fala que Cristo curou, né, aquela pessoa que tinha a mão ressequida, aquele aleijado, e isso levantou grande ira, irmãos, né, nos fariseus, nos escribas, e começou ali a perseguição contra Cristo, que sempre foi, né, a base de mentira. Ali eles falavam que Cristo estava libertando por ser um demônio, sendo que Cristo era o próprio Deus, né, e é o próprio Deus. Mas a gente sabe, né, irmão, que o inimigo é sujo, aquilo que ele não consegue, né, se infiltrar, ele levanta contenda para tentar derrubar. Mas a gente vai ver aqui pela palavra de hoje que a obra de Deus, ela é perfeita, ela é forte, continua forte como começou, e vai continuar a ser até a vinda de Cristo, irmãos. Então, Cristo, né, não estava mais ministrando na sinagoga, mas isso, irmãos, serve também de exemplo para a gente que tem que ser imitador de Cristo, que não é empecilho para a gente, né? Aonde quer que a gente esteja, a gente tem que ser o evangelho vivo, estar ministrando a palavra de Deus. E aqui Cristo, irmãos, ele não podendo mais estar ali na sinagoga ministrando, isso não foi empecilho, né, para que o nosso Deus Todo-Poderoso deixasse de levar a palavra do Senhor. Ele pegou e ficou ali à beira-mar com os discípulos, e se a gente for pensar ali, né, não tinha conforto, não tinha nada, não tinha cadeira, não tinha banco, mas tinha a palavra de Deus, né, irmãos? Então fala, né, no 31, que Jesus lhe propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, né, irmãos? E ali, irmãos, tinha numerosa, né, multidão, né, que estava ali ouvindo nosso Senhor Jesus Cristo, para a gente ver o poder, né, o poder que tinha nosso Senhor Jesus Cristo. E não é culto de ensinamento, né, irmãos? Não vou aprofundar, né, na palavra parábola, mas que quer dizer, né, irmãos, uma comparação, que está comparando algo com outro, né? E Cristo, ele fazia isso por 2 motivos, irmãos. A primeira era a preguiça daquele povo que ouvia Cristo, né? Isso está em Mateus 13 aqui mesmo. Cristo explica, era pela preguiça. E segunda era pela profecia, né, que estava em Salmo 78:2. Então Cristo, ele ministrava por parábolas,
dado para se cumprir, né, a profecia e também para a preguiça do povo. Cristo, irmãos, ele não queria que as pessoas não entendessem, né, o que estava ministrando. Dado que as pessoas tinham preguiça de ler, de aprender, eles deixavam as pessoas curiosas, para as pessoas começassem a meditar o que Cristo está querendo falar conosco, né? Então, por isso que Cristo ministrava, né, através de parábolas. E aqui fala, né, irmãos, que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem pegou e plantou em seu campo. Então, né, irmãos, o grão de mostarda, ele não é o menor, né, dos grãos, mas o que aquele povo conhecia naquela época era, o menor do grão era o grão de mostarda. E no entanto, quando germinava e nascia aquela planta começava a crescer, né, que é uma hortaliça, mas ela vai crescendo, ficando tão grande que ela se transforma numa árvore, né? Então, aqui está falando do reino dos céus, que Cristo estava ministrando para aquele povo, irmãos, que naquela época não entendia, né, o quão grande seria o ministério de Cristo aqui na terra. O 32 disse: esse grão é na verdade a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que todas as hortaliças, né? Na minha tradução está assim: e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Aqui, irmão, quando Cristo fala o 32, né, que algumas parábolas Cristo explicou, essa não explicou, né? Mas fala que se cumpre Ezequiel, que cumpre Ezequiel, onde falava, né, que Cristo, Ezequiel 17:23, que fala que Cristo era a árvore, que nela viria habitar vários pássaros, de várias plumagens, ou seja, todas as espécies, e esses pássaros, irmãos, está falando das nações, que haviam de vir habitar em Cristo. Então, irmãos, aqui Cristo está falando, estava preparando os discípulos, né, que seriam seus apóstolos, que a obra de Cristo, ela começou pequena, como um grão de mostarda, mas que ela iria crescer e se tornar gigante como uma árvore, a mostardeira no seu estágio adulto. E isso, irmãos, se cumpriu, e isso ninguém pode negar, isso nem o ímpio ele pode negar, porque ali Cristo estava ministrando para os seus discípulos, né, e para aquela multidão. E quando começou, né, a igreja começou com 120, né, que foi no dia de Pentecostes, que tinham apenas 120 pessoas, quando o Espírito Santo desceu, e ali começou a igreja primitiva. Hoje, irmãos, né, o povo de Deus, que se considera cristão no mundo, é 2,2 bilhões de pessoas. Então olha o tamanho que se tornou, né, essa árvore, que começou ali com apenas 120, hoje 2,2 bilhões de pessoas. É por isso, irmãos, que a palavra de Deus está se cumprindo, Cristo está se voltando, porque tudo que está na palavra já está se cumprindo. E essa árvore, irmãos, vai continuar firme e forte, né, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Só vai crescer, irmãos, porque a palavra de Deus ela é perfeita. E, irmãos, no primeiro século começou as perseguições, né, contra a igreja. Começou as perseguições, os apóstolos, a gente sabe que somente João, que morreu de idade, os demais, o que se pode comprovar, todos morreram, né, martirizados, né. Paulo também foi morto, né, por causa da perseguição do Império Romano contra a igreja. Aí se a gente parar e pensar, irmãos, começou com 120, os líderes foram sendo mortos, né, e a gente for comparar com o Império Romano, né, que era o império mais forte que tinha naquela época. Tem um ditado daquela época que fala que todos os caminhos levam a Roma, dado o tamanho e o poder daquele império. Quem, né, se levantasse contra, era derrotado, era destruído. Então naquela época estava no auge do Império Romano. O Império Romano, né, começou a perseguir o povo cristão. Se a gente parar, irmãos, para pensar pela nossa capacidade de raciocinar, como que, né, uma igreja tão pequenininha,
120 membros poderia crescer diante de um exército que se considerava tão poderoso na terra. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela permanece, ela é eterna. Tudo que Cristo, né, e a palavra diz que vai acontecer, né, as profecias que a gente tem para a nossa vida, vai se cumprir uma a uma, irmãos. Vai se cumprir uma a uma, porque se a gente comparar a igreja primitiva, 120 membros, com o exército romano, né, era talvez até menor que um grão de mostarda. Aquele exército poderoso, naquela época, que queria destruir, né, o povo de Deus a todo custo. Mas, irmãos, poderoso é o nosso Deus. Aquele exército, né, que se vangloriava do seu tamanho, do seu poder, onde está o exército romano no dia de hoje, irmãos? Acabou, foi destruído, né? No ano 476, Roma foi invadido e foi o fim do exército romano. Então aquilo que era poderoso, irmãos, aquilo que o homem julga ser poderoso, tem um tempo determinado por Deus. Por mais que se julgue poderoso, uma hora acaba. E a obra de Deus, que era 120, hoje é 2,2 bilhões, irmãos. Porque aquilo que Deus falou se cumpre. Então poderoso, irmãos, é nosso Deus. Poderoso é o nosso Deus. Aqueles 120, irmãos, ele não, talvez, né, pela capacidade deles também de pensar, eles não podiam imaginar o que se tornaria o Evangelho, a igreja de Cristo nos dias de hoje. Grande, poderosa, né? Eles não poderiam imaginar, mas Cristo tudo sabe e conhece, irmãos. Então Cristo estava falando para eles: vocês são como um grão de mostarda, que vocês vão nascer e vai dar fruto, mas não tenha medo, porque esse grão de mostarda, Cristo vai transformar em algo grandioso. E transformou, irmãos, né, que a igreja nos dias de hoje, uma igreja grande, uma igreja forte, né, com influência. Então isso tudo, irmãos, é para se cumprir a palavra de Deus. E hoje, irmãos, é culto dos jovens, mas a palavra de Deus é para todos que estão ouvindo aqui na igreja, para os que vão depois assistir na live, no YouTube. A palavra de Deus, irmãos, né, ela é perfeita. E também, né, para os jovens que têm seus sonhos, os seus projetos, né, uns já começaram, já estão conseguindo conquistar algumas coisas, realizar alguns dos seus sonhos, seus projetos. Outros são apenas sonhos ainda. Mas, irmãos, tem que ter uma fé viva, né? Porque Cristo também compara a fé com um grão de mostarda. Se você tiver uma fé viva e consagrar os seus sonhos, os seus projetos a Cristo, irmãos, assim como aconteceu com o ministério de Cristo, Cristo vai te abençoar e vai acontecer com os seus sonhos também. Pode ser pequeno como um grão de mostarda, talvez você não tenha nada palpável, seja apenas um sonho, um ideal, né? E as circunstâncias, como era com a igreja naquela época, são difíceis, né? São difíceis, um exército poderoso, oprimindo, matando, querendo destruir a igreja. Qual a chance de isso dar certo, de isso prosseguir? A chance é Jesus Cristo, irmãos. Então tudo é possível, irmãos, para aquele que crê. Então não importa, irmãos, né, principalmente para os jovens, o tamanho do seu sonho, dos seus projetos. Se a gente for ver, analisar, a maioria das grandes empresas do mundo começou numa garagem, começou com um sonho, com um ideal. Então, irmãos, Deus vai te abençoar, saiba disso. Não olhe para a luta, para a dificuldade, né, como era a igreja no começo aqui. Tinha dificuldade? Tinha, mas tinha Cristo no controle, irmãos. Então assim também tem que ser no nosso sonho, nos nossos projetos. Vai ter dificuldade? Vai ter. A maioria aqui de nós somos pessoas humildes, não temos um poder aquisitivo grande, mas, irmãos, nós temos Cristo na nossa vida, e isso basta, irmãos. Isso que é o principal. Então você que tem um sonho de ter um comércio, né, de fazer uma faculdade, cursar uma faculdade, não desista, irmãos. Por mais que a circunstância seja difícil, olha a palavra dessa noite do reino de Deus, quanto que era difícil, né? 120 se transformaram em 2 bilhões de pessoas, mas Deus está no controle, irmãos.
E assim como Deus está no controle do seu reino, Ele está no controle das nossas vidas. E Deus vai entrar com providência, Deus vai abençoar, irmãos. E isso não importa a idade que você tenha, o projeto que você tenha. O importante, irmãos, é que você comece. Comece pequeno, não queira dar o passo maior que a perna, mas comece, irmãos. Creia que Deus está no controle da sua vida, que aquilo que você for fazer, não é que vai dar certo, já deu certo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo, irmãos, está no controle da nossa vida. Então tudo que a gente for fazer, a gente tem que consagrar a Cristo. Nosso estudo, né, as nossas pendências judiciais, seja o que for, irmãos, que a gente for fazer, vamos consagrar a Cristo, e Cristo vai entrar com providência, irmãos. E de igual forma, irmãos, é o nosso trabalhar na obra de Deus. Muitos têm sonhos, têm projetos, e às vezes vê um pregador, né, ministrando a palavra do Senhor, que tem muito conhecimento bíblico, tem bastante eloquência, e pensa, né, eu não vou conseguir ser. Vê um irmão orando com autoridade, né, de Cristo, e pensa, eu não vou conseguir orar dessa forma. Não, irmãos, comece devagar, acreditando que Cristo vai fazer a boa obra. Mas comece, irmãos. Se for para vir aqui à frente, ler um versículo, venha, leia. As pernas vão tremer, vai dar um frio na barriga, né? Quando você tiver aquela oportunidade, mas vença o medo, irmãos. Cristo está com você, é Cristo que vai te capacitar, é Cristo que vai dizer o que cada um aqui vai ser na obra, porque a obra é de Deus. Então, irmãos, a gente não pode, né, deixar o medo nos vencer. A gente pode se sentir medo, mas a gente tem que vencer o medo. A gente tem que vencer a nossa timidez, né? A gente tem que preparar um tempo para Cristo, preparar um tempo para Deus, para que a gente possa ler, aprender, né? E tem que orar e buscar, irmãos, mais de Deus, porque Deus vai entrar com providências na nossa vida. Foi louvado aqui pelo grupo Brilho Celeste, sonhe, né? Como José do Egito sonhou, né? E ele acreditou que aquele sonho era verdade. Ele foi repreendido, mas ele acreditou, e Deus cumpriu, irmãos. Teve luta, teve dificuldade, teve circunstâncias adversas, foi justamente, né, jogado na prisão, mas ele venceu, irmãos, porque o sonho dele tinha Cristo, irmãos, tinha a providência de Deus na vida dele, e tem, irmãos, providência de Deus na vida de cada um aqui essa noite, irmãos, cada um de uma forma, cada um de um jeito, de um tempo, mas Cristo tem providências para a nossa vida, irmãos. Então, irmãos, nós temos que buscar a Deus, e temos que consagrar o nosso projeto a Deus, mas nós temos que acreditar que Deus já está trabalhando, irmãos, porque se a gente ficar parado, o irmão ali vai começar, vai montar o seu comércio, vai estudar, vai prestar o vestibular, vai fazer sua faculdade, o seu concurso público, e a gente vai ficar parado, e lá na frente a gente vai ver aquele irmão com uma empresa grande, com um salário bom, trabalhando numa empresa boa, né, passou num concurso bom, tem um salário bom, e a gente ficou parado. Mas se a gente parar e for puxar da onde aquele irmão começou, a gente vai ver que ele começou pequeno, que ele acreditou no sonho dele, e Deus abençoou. Então, irmãos, o mesmo Deus que abençoou o irmão A, abençoa também o irmão B, irmãos. Basta que a gente creia e acredite, e tenha atitude de começar. Também é na palavra de Deus, irmãos. A gente vai ver o irmão que chegou antes, ou até mesmo que chegou depois da gente na igreja, e Deus está usando aquele irmão, né? Aquele irmão venceu o medo de vir aqui, de louvar, de ler um versículo. Deus está usando ele na oração, está usando na palavra, está usando aqui nos afazeres da igreja, seja qual for, Deus está usando. Mas por quê, irmãos? Aquele irmão venceu, ele deu um passo, ainda que pequeno, ele deu um passo, e o Espírito Santo de Deus trabalhou na vida dele, irmãos. Então, irmãos, a gente não tem, né, que olhar para a dificuldade, olhar para a luta do dia a dia. A gente tem que olhar que nós temos o Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Cristo é conosco, irmãos. Então a gente tem que ter iniciativa, dar o primeiro passo, seja na nossa vida profissional, né, no estudo. Às vezes a gente tem um sonho e a gente começa a estudar. Quem começou a estudar depois de ter ficado um tempo parado sabe a dificuldade que é.
você lê e não entende nada. Você ouve, vê lá fazendo um exercício, aí você vê, você entende. A hora que você vai fazer, dá um branco, você não entende. Mas é um processo, irmãos. Faça, comece, que Deus é que vai te capacitar. Você vai começar fazendo um exercício mais simples, depois vai evoluindo. Quando você vê, você prestou aquela prova, você passou e você está dando um testemunho aqui para a honra e glória de Deus, irmãos. Assim também é no comércio, né? Economize o dinheiro, comece, consagre ao Senhor. A hora que o Espírito Santo direciona a sua vida, fala, vai, e você vai, irmãos, você vai vencer. Aquilo que era um sonho vai se tornar uma realidade, um comércio, uma empresa próspera, mas tem que ter o começo, irmãos. Você que sonha em construir sua casa, né? Comprar o seu imóvel, ou seja, um outro bem, dê o começo, irmãos. Comece, consagre ao Senhor que Deus vai abençoar. E maior ainda, irmãos, tem que ser na obra do Senhor. A gente aqui, né, o ministério é um ministério abençoado, porque abre oportunidade a todos. Não tem uma pessoa que chegue no pastor que fala que quer ter uma oportunidade, que o pastor nega e fala, não, você não é capaz, você não vai conseguir. Aqui é um ministério bom, abençoado, por ser pequeno, irmãos, precisa, né, e o pastor abre a oportunidade, né, quem estiver aqui fazendo a primeira parte, e daí para frente, irmãos, é você e Deus, é você e Cristo, né? Você pode tanto vir louvar e voltar para o seu assento e permanecer naquilo, como que se você tiver sede, você consagrar sua vida ao Senhor, você buscar do Senhor, o Espírito Santo é que vai te capacitar, irmãos. Grandes pregadores, irmãos, que ministram no mundo todo, cantores que levam a palavra de Deus, começaram a igreja muito menor do que essa, mas começaram, irmãos. Eles creram, eles deram o primeiro passo, e nós também temos que dar, irmãos. Não existe, né, a gente pegar aqui na obra de Deus, Cristo estava ministrando para os seus discípulos, eram pessoas rudes, simples, né? Quem fosse formar uma equipe, jamais formaria uma equipe como Cristo formou, pessoas rudes, com dificuldades, pessoas com desvio de caráter, né, como era Judas, e Cristo montou essa equipe, irmãos, e essa equipe foi o que transformou a igreja no que a igreja é hoje, porque não era a equipe, irmãos, era Cristo, irmãos. Assim também é conosco, nós não fazemos a obra do Senhor por nossos dons, né, por a gente ser melhor do que ninguém, não, irmãos, a gente faz porque Cristo está com a mão sobre nós, porque se Cristo tirar as mãos, né, irmãos, de nós, a gente é mais um desviado no mundo. Mas enquanto nós estivermos sob a proteção do nosso Deus, embaixo da mão do Deus Todo-Poderoso, irmãos, e nós estivermos buscando, pagando o preço, Deus vai estar nos capacitando, irmãos. Nós vamos continuar sendo um bom testemunho, né? Como também hoje é culto dos jovens. Saiba, jovens, que você está sendo reparado aonde você trabalha, onde você estuda. Está tendo essa festa aí do mundo aí, muitos vão lá, vão arrumar confusão, outros muitas vezes perdem seus bens, outros perdem até a própria vida, e vocês estão buscando de Deus. Então você, irmãos, continue sendo um evangelho vivo. A gente sabe que para os jovens, Satanás tenta tirar o jovem mais ainda, porque sabe que tirando o jovem, ele atrapalha a obra do Senhor. Mas, irmãos, não está no controle de Satanás, está no controle de Deus. Aqueles 120, né, se tornaram 2 bilhões, Satanás não tentou atrapalhar? Tentou, perseguiu, matou no começo, como foi ministrado, tentando acabar com a obra de Deus, mas tudo está no controle de Deus, irmãos. Deus está no controle de nossas vidas, e assim como o reino de Deus está sendo abençoado, está crescendo, Deus também vai nos abençoar, porque a nossa vida está no controle de Deus, irmãos. Então não pare, irmão, não desista, não olhe para a luta, para a dificuldade, não olhe para a sua condição, olhe para o Deus que você serve. Olhe, irmãos, quando você for consagrar os seus sonhos, os seus projetos, não olhe para o tamanho. Você sonha em ter uma empresa. Como é que você vai ter uma empresa se você não tem o dinheiro para alugar um barracão, para contratar funcionário? Mas você tem um Deus que tudo pode. Comece pequeno, mas comece, né? Pare, pense, consagre ao Senhor, que é o Espírito Santo de Deus. Não vai ser eu que vou dizer como você vai começar, mas o Espírito Santo de Deus vai, irmãos.
Ele vai entrar com providência na sua vida, vai falar, faça isso, e você faz, e você já consegue uma renda. Você começa a estudar, você já começa a entender. Deus coloca no teu caminho pessoas que vão te ajudar, né? Na obra do Senhor do mesmo jeito, irmãos. Não se deixe, né, olhar para a timidez, pela falta de ensino. Não, olhe para o Deus, irmãos, para o seu Deus, para o nosso Deus, que Deus é que vai te capacitar. Você vai vir, vai ler um versículo, daqui a pouco você está orando, daqui a pouco você vai estar ministrando. Quem tiver dom, né, de instrumento vai estar aqui sendo usado por Deus, né, com os músicos. Outros vai ser usado nos outros afazeres da igreja, que tem tantos, mas você vai ser um vaso na mão do Senhor, irmãos. Então, irmãos, vamos usar essa parábola que Cristo nos deixou para a nossa vida também, porque aqui fala do reino de Deus, que começou, né, de uma semente, né, que é Cristo, e ela foi crescendo. Começou com 120, teve perseguição, teve luta, né, teve opressão, mas cresceu, e vai continuar assim, irmãos, firme e forte até a vinda de Cristo, irmãos. Então assim também tem que ser na nossa vida, irmãos. A gente tem que saber que tudo que a gente faz está consagrado ao Senhor. Deus vai entrar com providência na nossa família, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, e principalmente no nosso trabalhar na obra de Deus, irmãos. Não deixe que ninguém limite seus sonhos, não. Sonhe alto, como foi louvado aqui, como José do Egito sonhou, que Deus vai entrar com providência, irmãos, e tudo vai se cumprir na nossa vida. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha rica oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo.